Movimentada no futebol e aqui no Só Esportes você não perde nada. Vamos ver o que vem por aí. Michael Suel é sacado por Levir Coupe e Luan está de volta ao time titular. O Cruzeiro também tem mudanças para encarar o Avaí no domingo. E o Internacional vence o Tigres no Beira-Rio e tem a vantagem para o segundo jogo. Isso e muito mais agora no Só Esportes. A partir de agora eu quero você interagindo com a gente, é claro, com os nossos críticos esportivos. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasoesportes.com. E no programa de hoje, para discutir tudo do mundo da bola, ele, o cara, Álvaro Damião. Seja bem-vindo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Yara. Um abraço para você. Obrigado a você que está em casa pelo carinho da audiência. Breno Galante, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, Breno. Boa noite, Yara. Boa noite a todos aí. Vamos falar dessas novidades aí, os dois times se movimentando e muita coisa pra gente comentar aí. Ramon Salgado, meu querido, boa noite, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite. Primeiro um elogio, essa blusa é muito linda pra você. Vi um jogo de vôlei hoje. Só porque eu te chamei de meu querido, você tá me elogiando assim? Sempre te elogiei, mas a blusa é muito bonita. Eu aposto que a bancada vai concordar. Agora, vi um jogo de vôlei hoje, Brasil e Estados Unidos. Caracas! Que jogo é esse? Eu tô doido pra falar disso. Vôlei. Daqui a pouco a gente fala de vôlei, de Pan-Americano, aqui no Só Esportes. E vamos falar do Atlético, porque o técnico Levir Coupe fez mudanças no treinamento de hoje na cidade do Galo, pessoal. Luan voltou ao time titular, no lugar de Mike Suel, que treinou entre os reservas. O argentino Dátalo, de volta aos treinos, participou da atividade entre os reservas, pessoal. Breno Galante, como que fica essa história aí no Galo? Quem é titular? Quem é reserva? Como que tá esse quebra-cabeça? Pelo treino, parece que o Luan é titular. Na verdade, o Maxwell, vamos dizer assim, ele ajudou o Levir Coupe a decidir isso a partir do momento que ele teve uma virose ontem e não treinou. E hoje o Levir já entrou com o Luan, porque a princípio parece que o Maxwell não está totalmente bem fisicamente. O Atlético fez hoje um coletivo entre o time reserva e o time titular com o Luan. Após esse treino, o Atlético fez um coletivo entre os dois times reserva. E aí, Álvaro, o que ficou impressionante, acho que tem as imagens aí. Ou o Maxwell ficou com má vontade porque ele ficou chateado por não estar no time titular, ou realmente ele sentiu ainda virose, porque ele não se empenhou no treino, não deu um pique, não deu uma corrida, alguma coisa foi anormal, tanto que o Levir chamou ele para conversar depois do treino. Mas já está sinalizado que o time titular é esse aí com o Luan. E seria esse o motivo, é justamente essa pergunta, seria esse o motivo da conversa que teve o técnico Levir Coupe em separado com o Maxwell após o treinamento? Essa falta de vontade dele nesse treinamento dos reservas contra outros reservas? Porque não dá para entender, né? Mas será que ele ficou chateado em ir para o time dos reservas e falou assim, também não quero? Olha, uma coisa, eu acho que, não vou falar que é clara, que é certa, porque não sou dono da verdade. Mas se ele estava treinando, é porque ele não tem virose. Porque se tem virose, não estava treinando. Tinha que estar no departamento médico. Se tem condição, está treinando. Se não está, se é igual você colocou, pode ser que ele não tenha rendido porque estava mal, né? Mas se estava mal, não podia estar treinando. Então, ponto final. Mas tem que botar na cabeça uma coisa. O titular do Atlético é o Luan. Ele andou fazendo umas boas partidas. Ele sempre foi banco no Atlético. Luan é o titular absoluto. E é correto, Álvaro. Se está com virose, não pode nem misturar, dependendo da virose, pode nem estar junto dos companheiros. Ou vai para casa ou vai para o departamento médico. Então, vem com má vantagem? Que é isso? Mas isso até o Domênico esclareceu lá, quando começou o treino, porque todo mundo ficou surpreso com a situação, né, do Luan estar no time e perguntando o Maxwell. E ele colocou bem claro, falou, o Maxwell está liberado. Então ele podia estar participando do treino, tanto que ele jogou o segundo parte do treino completo. Mas quem se surpreendeu com a presença do Luan no time principal? Eu acho que, posso ser mais sincero, todo mundo que estava lá surpreendeu. Sabe por quê, Ramon? Todo mundo imaginava que o Levir não ia mexer no time agora. O Breno estava no CT hoje, por isso que ele está falando com propriedade, tá, pessoal? Ele presenciou tudo aí que está rolando. Porque a situação é a seguinte, até próprio Roberto Abras hoje estava demonstrando lá, a gente estava conversando, a surpresa dele. Porque o Luan,
ele fez só um jogo depois que ele voltou e entrou no segundo tempo. Então, quer dizer, aquela situação do time já vir bem, são jogadores que vêm bem, motivados, Thiago Ribeiro motivado, Maxwell motivado. Se tirar um jogador desse, você pode quebrar um pouco o clima do grupo, que foi o que aconteceu, parece, mas existe aquela ética que o jogador saiu porque machucou, então tratou e tem que voltar como titular? Ou isso não existe mais? Ô, Yara, aí depende muito, né? Porque nós estamos falando aí de quase 2 meses de inatividade que o cara ficou fora, né? E tem titular e titular, né? É. Tem titular que é titularíssimo. Fábio, goleiro do Cruzeiro. Pode ficar um ano, quando voltar, entra. Marcos Rocha, lateral do Mas o Luan Galo. não tinha assumido essa titularidade? Vitor, goleiro do Atlético. Mas o problema, Yara, é que quem o Luan entrou se saiu bem. E vamos Os jogadores que entraram foram bem. Vamos relembrar um detalhezinho aqui. O Luan não era titular do Atlético. O Luan não era Ele era titular. o homem do segundo tempo, o Luan até pouco tempo. era o homem do segundo tempo, ele era a arma do Atlético. O Luan lutou, batalhou para conseguir uma titularidade nas últimas apresentações do Atlético. Esse ano. O Luan nunca foi esse titular do Atlético, titularíssimo do Atlético. Então ele conseguiu isso agora. Aí o Levi tem esse problema, né? É um problema bom? É. Agora, futebol é muita vaidade. E outra coisa, você conviver Ramon, com essa vaidade, o Maxwell não quer treinar porque ele é reserva. Poxa. O que surpreendeu também, Ramon, é pelo seguinte, porque o Levi manteve 2 cabeças de área. E o Luan, ele era uma peça fundamental quando se joga com 1 cabeça de área. Então, a partir do momento que ele manteve os 2 cabeças de área, já ficou praticamente sinalizado que o Luan talvez não voltasse. E aí foi uma grande surpresa por isso. Nós vamos ver o Luan jogando agora num esquema tático com 2 cabeças de área. E Ramon Salgado, sua opinião, o Luan é titular ou não? Se ele estiver com 90%, não precisa estar 100%, é. Porque é um jogador que complica demais a vida do adversário. Corre demais, é muito valente, ele caiu na graça da torcida e ele se identifica, a torcida identifica com ele, aquela coisa toda. Ele estando com 90%, é o titular, é muito mais jogador que o Maxwell, mas muito mais. Na Copa do Brasil ele foi importantíssimo. Foi fatal? Exatamente. O Maxwell sempre um jogador enceradeira. Esse tipozinho no passado, roda. De repente, nos 3 últimos jogos, ele acabou até mudando a maneira de jogar e fazendo, inclusive, até gols. Mas ele sempre foi de roda pra cá, roda igual a peru, fica feito louco. Mas, pra mim, o titular Ramon, e quem anda jogando aí, como se diz, o fino da bola é o Rafael Carioca. E ele e o lateral Douglas Santos falaram sobre a renovação de contrato com o Galo. Vamos conferir. Ansiedade, porque eu já deixei claro que eu vou ficar. Coloca som aqui pra gente. E tá na mão da diretoria, eu não tenho mais o que fazer. Eu já deixei que... Já falei com o meu empresário, já falei com o Levi, com o Maluf. Então agora eles já estão em negociação direta com a direção do Spartak. Então tem essa contagem regressiva aí, mas acredito que até essa semana se resolva. Conversei com o Maluf esses dias, ele falou que só faltava os acertos de valores, né? De quanto vai ficar, porque eles falaram uma coisa e já estava certo, aí os russos parece que falaram outra, e aí estão nessa negociação. Mas entre a minha parte e o Atlético já está tudo certo. Desde o começo do ano que a gente vem conversando sobre isso, eu venho dizendo que o meu desejo é ficar, é permanecer, e a gente já vem conversando e as coisas estão bem encaminhadas. E vamos esperar o final do mês ou até o começo do agosto para que a gente possa resolver isso. E aí, pessoal, a gente está discutindo enquanto rola a entrevista, o contrato vai vencer, tem que renovar, eles querem, Breno Galante. Na verdade, o Rafael já deixou bem claro, a mesma situação de Rafael e de Douglas Santos. Entre o jogador e o Atlético está tudo definido. E entre os clubes, praticamente acertado. Alguma coisa está pegando só aí no caso do Rafael, que os russos agora mudaram um pouco a questão de como vai ser o pagamento, mas, enfim... No frigir dos ovos, os dois devem ficar no Atlético, sim. Mas existe um detalhe nisso aí, é o seguinte, dia 21 é o último prazo... Para fechar a janela. Para fechar a janela, para transferência. Então, eles têm que assinar o contrato renovado. Isso, com o contrato renovado. Porque senão, os 2 jogadores, por sinal os 2. Bom, o atleta está mais que ciente disso aí. O volante quer ficar de qualquer maneira. O Douglas Santos falou que o Atleta já tá nessa conversa, já tem 6 meses que está. E hoje o Rafael Carioca é essencial no Atlético, né, Breno?
é o melhor passador de bola hoje do Atlético e, sem dúvida alguma, a gente vai ver ele aí em breve na seleção, né? Porque a qualidade de passe dele no futebol, a gente vê aí no Campeonato Brasileiro, pelas estatísticas, é o jogador que menos erra passes, né? E que tem maior qualidade. Então... Com todo respeito ao Vitor, hoje ele é superior ao Vitor. Ele está jogando mais futebol que o Vitor. O Vitor, goleiro? Goleiro. No meu ponto de vista. Você fala como referência do Atlético, com certeza. Se destacando. Hoje tem mais destaque no time do Atlético do que o goleiro Vitor, que é um xodó da torcida. E daqui a pouco a gente fala muito mais de futebol, tem Cruzeiro aqui no Só Esportes, tem vôlei, tem Pan-Americano. E preste atenção, você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Entre na página www.sindicomg.com.br e fique por dentro de todos os benefícios conquistados. Aproveite e acompanhe também as últimas ações e notícias através do Informativo Online. Conheça melhor seu sindicato e participe, vale a pena. Eu vou para aquele intervalo, o primeiro de hoje, e daqui a pouco tem muito mais futebol para você. Tô te esperando.